Eu posso dizer que assim, é um grupo abençoado por Deus, agradeço a Deus por fazer parte desse grupo hoje. Realmente é um momento de muita alegria, de adorar a Deus, é um momento da gente estar em comunhão, de aprender a palavra, né, que é bem importante, e fez toda a diferença na minha vida e faz, né, tanto o culto, estar perto de Deus, estar com o povo de Deus, e o PG reforça tudo isso que a gente vem vivendo aí, né, adorando a Deus, e sou muito grato por fazer parte desse grupo. É um grupo bem importante para minha vida. Sabe quando você para e percebe que está faltando algo na sua vida? Novos amigos, um direcionamento, uma indicação de leitura ou até uma experiência diferente. Tudo isso eu encontrei no PG. No PG você tem pessoas que estão ali dispostas para te ouvir e ensinar a palavra. E cada vez que você conhece a palavra, você se aproxima de Jesus. Participe de um PG. Oi, meu nome é Elizabeth, participo do PG da Cida e do Palmir. Já estou com eles há 6 semanas. Foi uma necessidade minha de participar de um pequeno grupo para entender melhor, como é o estudo da Bíblia, como são ministrados os cultos na igreja, a palavra que os pastores colocam na igreja, às vezes fica aquela dúvida, e nos pequenos grupos você tem esse entendimento melhor. É mais fácil você estudar cada versículo em grupo, Eles te acolhem com tanto carinho, com tanto carisma, com tanta atenção, preocupação, as orações. Eu tenho sentido o poder da oração na minha vida. Isso tem me ajudado muito no meu trabalho, na minha vida pessoal. Participe você também de um pequeno grupo, vai fazer diferença na sua vida. Meu nome é Gustavo e o PG melhorou muito a minha vida. Eu era uma pessoa que eu não costumava orar, eu não costumava passar e ver as coisas que Deus faz nas nossas vidas e o quanto Ele está presente em cada momento dela, o tempo inteiro. E o PG me ensinou isso, me mostrou isso. E me mostrou principalmente a força de Deus perante todos nós. Eu passei por situações na minha vida que foram bem ruins e graças aos meus amigos que eu fiz no PG e graças à força principalmente de Deus que Ele está presente na minha vida por causa de tudo isso que eu passei e tudo mais, e por causa principalmente do PG, deles terem mostrado esse caminho, eu consegui melhorar, consegui me encontrar. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor e fiz novos amigos e, cara, o PG pra mim é muito importante na minha vida, como deve ser e tem que ser de vários jovens, principalmente para mostrar esse caminho de Deus na vida de todo mundo. Hoje é um dia de muita festa para nós, chegando agora o final de 2021 e podermos ter o culto da colheita. Na verdade, todo domingo deveria ser um dia de colheita, porque a gente semeia durante a semana, a gente ora, busca a Deus, fala de Jesus, compartilha algo para alguém. Então, domingo é um dia de celebrar. Todo domingo deve ter esse gosto de festa, não é verdade? Agora, eu quero fazer uma analogia aqui, por falar em colheita. Eu quero mostrar esse slide, eu quero conversar um pouquinho com vocês aqui sobre essas duas fotos que vão aparecer agora. Não é? A foto de um salgadinho e a foto de uma cesta de frutas. Ok? O que será que tem a ver uma coisa com a outra, hein, gente? Quando a gente pensa no salgadinho, salgadinho é artificial, não é? A fruta é natural. Se a gente for desenvolver esses paralelos, nós vamos entender que a fruta, ela é saudável, tá certo? Muito bem. Será que o salgadinho é saudável? Ué, gente, está aí à venda nos mercados. Você não come salgadinho, não?
O Gilvan já está me olhando assim. É que o salgadinho que você vende é coisa, é sustância, né? É diferente daquele ali, né? Então, ele não é saudável, até porque ele tem certas químicas de preservação artificial e o prazo de validade é longo. Enquanto que a fruta, o prazo de validade, né, um cacho de banana maduro dura 3, 4 dias, né? A maçã é um tempo curto e tudo mais. Então, as frutas têm uma durabilidade bem menor. O salgadinho polui o meio ambiente? Sim ou não? E muito, não é? Vai para o lixo, infelizmente. Não ajudica o ecossistema. Já as cascas, mesmo as cascas das frutas, além das frutas nos alimentarem, as cascas podem até servir como adubo, podem ser reaproveitadas. É lixo orgânico, então faz bem para a humanidade. Aí você fala assim, o salgadinho é mais barato que as frutas? Depende, né? Aquele Ruffles deve estar uns 8, 9 reais. É mais caro que uma dúzia de laranja. Aquele outro lá, baconzitos, não, Doritos. Doritos é caro pra caramba, não é? Pode ser mais caro do que a fruta também. Não sei se eu estou mexendo aqui com o vendedor de salgadinho aqui, que pode estar achando que está estragando meu negócio. Aqui a gente está fazendo uma comparação aqui, pessoal. A fruta, ela carrega dentro dela algo que é vida, a semente. Não é verdade? Você planta, ela renasce. Olha só, fala de colheita, a fruta. Você planta um salgadinho, vai dar um pé de salgado? Não. Ele é estéril. Consumiu, acabou. Enquanto que a fruta continua gerando, dando vida. A fruta multiplica. O salgadinho, ele é estéril. Bom, a minha analogia esgotou. Você pensou em mais alguma que você queria falar? Faltou alguma aqui? Alguém pensou em algo a mais do que eu pensei? Porque, de repente, a gente pode ir falar até mais coisas. Mas, por enquanto, já deu para a gente perceber. Um garotinho ali, o que você descobriu mais? Você levantou a mão para falar? Não? Tá, então, ok. Sem problema. Então, gente, nessa introdução nossa aqui, é só para aquecer nosso coração, porque Deus, no início da criação, Ele deu uma ordem para a humanidade e deu uma ordem para as árvores frutíferas. Qual foi a ordem que Deus deu? Por questão de tempo, a gente não vai ler as passagens, mas está escrito em Gênesis 1:11. Está escrito assim: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim se fez. Em Gênesis 1:28, Deus fala para Adão e para Eva, embora eles não sejam árvores, cresçam e se multipliquem. Era só eu e a Sandra, hoje somos 5, minha cota de contribuição já foi, agora os meus filhos vão continuar a sequência, como muitos de vocês também. Então, a ordem foi dada tanto para a humanidade, quanto para as árvores frutíferas. Produzir, dar fruto. Aí o mundo acabou no dilúvio. Noé, personagem que entra em cena representando a família, Deus vai falar para Noé 9:1 e 2: sejam férteis e se multipliquem. Sabe, se você é um leitor da Bíblia, você vai ver todo o Antigo Testamento usando a metáfora da árvore como um símbolo do agir de Deus. Porque Ele, tanto as árvores como nós, Ele ordenou para que o homem e a mulher se multiplicassem e enchessem a terra, não só de pessoas,
não apenas para termos aí 6, 7 bilhões de pessoas no mundo, mas para que o caráter de Deus, a glória de Deus, a imagem de Deus, a criatividade de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus também fosse passado de pessoa para pessoa. Só que nós falhamos. É como se fosse um bonito espelho em que nós vimos a nossa imagem, mas aí entrou o pecado e trincou, manchou a imagem de Deus. Então nós somos refletores da imagem de Deus, de uma certa maneira danificados. Mas Ele não desistiu de nós. E Ele continua usando a figura da árvore, tanto no Antigo Testamento, a oliveira, a figueira, são árvores que são símbolos até da nação de Israel. Lá no Salmo 1, para a gente avançar um pouquinho, fala que qual é o homem bem-sucedido? Qual é a mulher bem-sucedida? Não é aquela pessoa independente, cheia de cartão de crédito ilimitado, carrão, sua mansão, seus investimentos altos. A pessoa bem-sucedida é aquela como uma árvore plantada junto a um ribeiro, a um riacho, perto de águas cristalinas, cujas folhas não caem, cujos frutos produzem na ocasião própria. Ah, eu pulei. Quando Jacó estava morrendo, ele elogia seu filho José. As palavras que Jacó usa para José bem poderiam ser absorvidas por nós, porque Jacó fala assim: José é uma árvore frutífera. Você gostaria de ser uma árvore frutífera? À beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Ele é abençoado pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênção da fertilidade da terra e da fartura. Olha essa bênção de José, já pensou? Galhos que transbordam, que avançam, que dão fruto, que saem da sua família. Abençoa o lugar onde você está, seu trabalho, seus relacionamentos, seu pequeno grupo, sua faculdade. Você vai dando fruto. Você é uma árvore que abençoa as pessoas. Aliás, a árvore ela não existe para si só. A árvore ela existe para doar. Então essa figura é muito bonita. A figura de uma árvore frutífera. E lá em Salmo 1 fala que a sua satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu falei do Salmo 1, não é? E o Salmo 126? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Ele começa falando assim: eles saíram da Babilônia, eram escravos, estavam cativos, estão vindo para Israel, a nação está quebrada, os muros estão destruídos, o templo está destruído, as casas estão destruídas, a terra está devastada. Eles vêm do cativeiro e eles vêm alegres, porque não tinham pátria, não tinham mais sua casa, mas eles vêm assim, Deus está nos restaurando. E quando Deus nos restaurou, Deus é o protagonista da história, Deus está narrando algo épico, assim como saíram do Egito, agora saem da Babilônia, eles falam, nós ficamos como quem sonha. Olha, nesse período da pandemia, no final do ano passado, em janeiro de 2020, eu estava pensando assim, acho que você também sobrevive. Foi ou não foi? Sobrevivi. Gente, o que nós passamos, pessoas que nós conhecemos, pessoas ligadas a nós, seja parentes, conhecidos, gente do nosso bairro, e nós sobrevivemos. A gente fica assim, Deus... Ou quando você reparou, foi restaurado da Covid, você falou, quase... Aí você fala, foi como... Parece que eu estou sonhando. E deixa eu te falar uma coisa que de vez em quando me ocorre à memória. Se a gente continua vivo, o que justifica a nossa existência, e quando a gente ora
para nós sararmos, não justifica a gente continuar vivo para viver estéril. Não justifica nós continuarmos vivos para sermos acumuladores para nós. Não justifica a gente continuar vivo para guardar uma mensagem tão maravilhosa de uma confiança, de uma segurança num Deus que cuida de nós, e isso ficar só para o nosso mundinho pequeno. Ele nos chamou para dar fruto. Para ir, como José, os galhos vão crescendo, vão produzindo e vão indo, abençoando as pessoas, sendo bênção na vida delas. Isso justifica o propósito da nossa vida, é darmos fruto, fruto, fruto para Deus. A gente vê isso em toda a palavra. E lá no Salmo 126 fala os que saem andando e chorando, enquanto semeiam. Porque há um período, até para eles, que ele compara, os rios estavam secos. E para plantar em região assim, nas margens dos rios, terrenos áridos, espinhos, tinha que limpar, pedras, tinha que tirar, aquele trabalho cansativo, o sol, e eles plantavam na esperança que as chuvas vão chegar. Então, há momento na nossa vida que é momento de semear. Não pense que cristianismo, tudo vai ser às mil maravilhas. Tem pessoas que acham que cristianismo é você entrar numa nova dimensão do tempo em que você está imune, que você é uma super pessoa, que você vai ser próspero em todas as áreas. Deus não nos chama para viver o céu aqui na terra. A Bíblia não nos deixa ingênuos. A Bíblia não nos trata, como a gente ouviu agora de manhã, para nós nos acharmos assim coitadinhos. Não, ela nos enche de coragem. Ela nos equipa para enfrentar o dia mau, para ter resiliência. Então a palavra de Deus vai nos preparando para a gente acreditar, assim como o lavrador planta, acreditando que ele vai colher. É por isso que o Salmo continua falando, os que saem semeando e choram, voltarão com alegria, trazendo os seus feixes. Hoje é um dia de alegria para nós. O fato de nós estarmos aqui, qualquer que seja a quantidade do seu PG, significa pessoas que permaneceram, que estão sendo cuidadas, que estão crescendo, que estão dando fruto para Deus. Isso aqui não representa o impacto da nossa vida. Esse ajuntamento aqui não representa. O que está por trás daqui, orações que a gente fez, palavras que a gente semeou, gestos que a gente, em nome de Jesus, a gente fez por alguém. Aí você fala assim, mas eu não estou colhendo. A sua tarefa não é ficar preocupado se a semente vai prosperar ou não. A sua tarefa é ser um semeador. É Deus que dá o crescimento. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3 e 4, um planta, outro aduba, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então não fica preocupado, pode ser que outro vai colher, pode ser que vai demorar 20 anos, pode ser que você vai investir na vida de uma pessoa, pode ser um filho, pode ser um parente, pode ser um conhecido, você vai orar, 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 semear, falar, talvez lá no leito de morte, a pessoa vai se arrepender dos pecados dela e vai buscar a Deus. Talvez quando acontecer alguma coisa, vai cair a ficha. Pode ser mais cedo ou pode ser mais tarde. Mas como diz aquela poesia, seja um semeador. Não é a sua tarefa julgar o tempo, o clima e as estações. A tua missão é semear. E quando você semear, não pense quanto ganharei. Recordas que não semeia no reino dos homens. Pelo contrário, semeia num reino onde dar é receber de volta, porque a vida continua girando. Seja um semeador. Semeia um pensamento, semeia uma palavra, semeia um versículo da Bíblia, semeia um gesto de bondade, semeia com coragem, com fé, com esperança, como se você estivesse semeando o seu próprio coração. Seja então um semeador. Essa é a nossa missão. Somos todos aqui semeadores. Jesus é o maior semeador de todos.
Ele semeou verdades em nossa vida. E tomara que seu solo, seu coração, seja um solo fértil, onde você, a semelhança daqueles solos da parábola, não seja um solo pedregoso, que começa a crescer, aí embaixo tem pedra, a raiz seca e para de crescer. Tomara que você não seja um solo como aquele à beira da estrada, que a semente vai lá, aí vem o diabo, vem os demônios e leva a semente embora. Tomara que você não seja um solo como aquele solo espinhoso, que a semente começa a crescer, aí cresce o espinheiro junto e o espinho entra no caule da plantinha e sufoca e mata. E a Bíblia fala que a fascinação desse mundo, os cuidados da riqueza, das vaidades, sufocam a palavra e ela fica improdutiva. Tomara que a gente não seja esse solo que as coisas do mundo, o excesso de trabalho, o excesso de consumismo, o excesso de entretenimento, de filme, de séries, vai sufocando as coisas de Deus e vai nos matando. Você, eu precisamos ser um solo fértil, que as coisas de Deus vêm e gera e cresce a 1, por 30, por 60, por 100 e vai multiplicando para o reino de Deus avançar. Irmãos, como é gostoso saber, como Jesus disse em João capítulo 15, eu sou a videira. Quem está em mim e eu nele, esse dá. É Jesus que dá o fruto. Nós somos meramente ferramentas. É como você que usa a ferramenta, a enxada ou algum equipamento para abrir a terra. A gente é só ferramenta, mas é Deus que nos usa como instrumento. Nós somos importantes na obra. Deus conta com a gente. Ele não mandou os anjos fazerem isso. Mandou nós, seres humanos. Os anjos ficam até assim... ficam assim entusiasmados, ficam maravilhados vendo como que Deus pode transformar gente rebelde, pecador rebelde, em adorador do Deus vivo e verdadeiro. Para você pensar onde você estaria se a palavra de Deus não chegasse ao seu coração e começasse um processo de transformação. Onde você estaria nessa caminhada da vida? Rogério, quanto tempo a gente tem ainda dessa parte? Mais 5 minutos. Então, queridos, quando Jesus viu uma figueira no Novo Testamento, lá em Marcos, capítulo 11, ela tinha folhas grandes, era uma planta viçosa, bonita, toda verdinha, e era época de ter figos. Jesus vai lá e não encontra fruto. Que triste. Ele fala, essa figueira ocupa espaço inutilmente. É estéril, que ela seque. Quando a gente lê aquela passagem e vê Jesus chegando em Jerusalém, ele é aclamado pela multidão. A figueira está lá. Ele está vindo. Ele foi pegar um alimento, não achou, e ele está indo para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, a multidão bate palma, e o maior auê, coloca tapete vermelho para Jesus, ele está em cima do jumentinho, e as pessoas estão, o mestre já chegou, Hosana ao que vem em nome do Senhor, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Essa mesma multidão, uma semana depois, isso foi no domingo de Páscoa, quando chega na sexta-feira, a multidão que aplaudia Jesus fazia o quê? Crucifica-o! Crucifica-o! Quando Jesus volta no dia seguinte, a figueira secou. Aquela multidão ali, olha, é só fogo de palha. Parece com a figueira. Tem muita gente nesse mundo gospel, nesse mundo evangélico, nesse mundo cristão, que está só no oba-oba, está só vendo o que está acontecendo, o que está pegando, vai daqui, vai para lá, mas comprometimento com Jesus eram poucos. Então o cristianismo não é uma mensagem que atrai multidões.
Cristianismo é uma mensagem que mata esse ego grande, esse coração corrompido que a gente tem, cheio de vaidade, cheio de interesse próprio, cheio de querer criar um império aqui na terra, de construir celeiros aqui para nós, como aquela parábola do cara que quer construir cada vez mais. E não há nada de errado em você ter uma boa cabeça, ser um bom administrador, mas o coração estava aqui na terra, não estava nas realidades celestiais. E a Bíblia fala para a gente semear no reino, investir no reino de Deus. Gente, Gálatas 6, versículo 8, vai falar que quem planta na carne vai colher corrupção e morte. Quem planta no Espírito vai colher vida eterna. Como a palavra de Deus desafia a gente, não é que você não pode investir no temporal, não é que você não pode fazer planejamento, mas não põe seu coração aqui nesse mundo. Você pode planejar, gasta menos do que você ganha, pode planejar, mas não põe a sua vida sendo absorvida, tomada por coisas dessa vida aqui. Busca primeiro o reino de Deus. E as outras coisas, isso é palavra de Deus. As outras coisas vos serão acrescentadas. E Gálatas 6 vai falar assim: não nos cansemos de semear. Não cansemos de plantar. A seu tempo vamos colher se a gente não desfalecer. Então vamos receber 2022 com muita confiança, de falar: eu quero ser mais usado por Deus, eu quero continuar plantando no reino de Deus, porque meus queridos, quando esse cenário aqui passar, lá na eternidade não vai ter nada do que tem aqui. Você pode ver um carrão aí, da hora, tal, top, mas daqui a uns anos vira lata velha. A casa, por mais bonita que seja, tem infiltração, tem rachadura, tem coisa depois para fazer, e às vezes é vendida por um preço bem menos do que se gastou nela. Vai criando ferrugem. É por isso que Jesus falou: não coloque o coração aqui. Você não pode servir a dois senhores. Então o nosso investimento é no eterno, porque no eterno vão ter pessoas e a palavra de Deus, e o Deus da palavra, e nós. Então, não sonhe com coisas aqui na terra. Vamos curtir a vida do jeito certo, vamos nos alegrar em Deus, vamos celebrar, vamos superar as dificuldades da vida, mas com um olhar na eternidade. Amém? Então, seja um semeador, que Deus nos use nesse sentido. Vamos orar. Oh Deus, muito obrigado, Pai. Estamos com muita alegria no coração, muita gratidão. Pessoas que o Senhor nos usou para fortalecer a fé, pessoas em que, de alguma maneira, estão até em outra igreja, outro lugar, te conhecendo, perseverando, e esse ano, Pai, o Senhor nos livrou, o Senhor nos abençoou, sustentou com o pão de cada dia, conseguimos pagar nossas contas, e mesmo com o sufoco que nós passamos, o Senhor prometeu que nunca iria nos abandonar. E obrigado por fazer parte desse movimento, esse movimento de Deus, lavoura de Deus, coparticipante de Deus, cooperadores do reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A importância do PG na minha vida é imensa. Eu comecei no PG a convite da Deise, que era minha vizinha. E lá eu fui compreendendo a palavra de Deus. Esse ano, em junho, eu me batizei. Eu só tenho a agradecer por tudo que os irmãos do PG fizeram por mim e continuam fazendo. Foi a minha melhor escolha. Oi gente, eu sou o Wilson. Sou a Verônica. Estamos aqui para testemunhar o quão maravilhoso é a gente viver na vida em Jesus, descobrir que Ele se entregou para a nossa salvação, aceitar essa salvação faz parte da gente. E dizer que a importância do PG, nós participamos do PG do Edson e do Davi, né? A importância do PG é justamente isso,
pegar os assuntos da Bíblia e colocar na nossa vida, discutindo, fazendo refletir, aceitar e planejar. É isso. O PG está fazendo uma enorme diferença e a acolhida também. Não só no PG, mas todos da Igreja Batista Unida. Obrigada pela acolhida. Obrigado, um forte abraço. Oi, gente, meu nome é Elizabeth, sou do PG do Vitor e da Lu e é com uma grande alegria no coração que eu venho compartilhar com vocês o diferencial que tem sido o PG na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que buscou a Deus, mas o PG me mostrou o quanto eu buscava de uma forma rasa, apenas nos momentos de dificuldade, usando a Deus como se fosse um analgésico. E através do PG me despertou a vontade, o desejo de buscar a Deus de uma maneira mais profunda, de servir, de ser bênção na vida das pessoas, de procurar ser bênção, e que isso tem que ser constante, não é algo que é somente de final de semana, e sim diariamente.